Recentemente, alguns vídeos de comerciantes têm viralizado pelo Brasil inteiro e basicamente todos eles estão relatando que mesmo a mídia pintando as mil maravilhas, a verdade é que o país se encontra numa crise profunda. Um empresário de Curitiba gravou um vídeo explicando por que simplesmente desistiu da sua empresa depois de 14 anos de operação. Sobrando dinheiro para comprar uma panela, para comprar uma roupa, para comprar um tênis, o que a gente está fazendo? A gente está empobrecendo, o Brasil está empobrecendo. O Brasil está empobrecendo, mas esse não é um caso isolado, embora a grande mídia continue fingindo que tá tudo bem tentando maquiar os números, o que até dá para entender se a gente considerar que a Globo teve 17 milhões de reais de prejuízo em 2022, mas que agora apresenta lucros astronômicos de 2 bilhões de reais em 2024, e boa parte desse valor veio de publicidade estatal. Então é óbvio que os veículos do conglomerado Globo são diretamente interessados na boa imagem do atual governo, mas as redes sociais não deixam escapar nada. Um produtor de manga gravou um vídeo em tom de desespero, mostrando que o povo não tem dinheiro, então ele, que não conseguiu vender sua produção, resolveu doá-la, mas ainda assim ninguém tinha dinheiro sequer para colocar 50 reais de gasolina para ir buscar as frutas. Outro vídeo mostra a situação catastrófica do Ceasa no Rio de Janeiro e seus carros vazios por falta de vendas. Uma empresária também gravou um vídeo mostrando como os trabalhadores estão com a corda no pescoço, e isso chegou até nela, que segundo a própria, até uma multa de 300 reais por estacionamento se tornou um problema relevante na sua vida financeira. Mas é claro que a JBS e os irmãos Batista não passam nem perto dessa crise, afinal, o lucro da empresa disparou quase 3.000% apenas no final de 2024. A própria inflação, que segundo os números oficiais parece controlada, na verdade não tem estado tão controlada assim nos preços do dia a dia. Por exemplo, um ovo de Páscoa, que custava menos de 30 reais em 2010, hoje em dia já beira os 130 reais, isso sem falar no café, no ovo, no arroz, no leite, etc. Praticamente todos os produtos do dia a dia dispararam de preço. A coisa tá tão feia que nem a mídia tradicional conseguiu esconder, embora tenham tentado dar as desculpas mais esfarrapadas para tentar livrar a cara do governo. No entanto, por incrível que pareça, esse nem é o maior problema, isso porque a situação está se agravando de forma tão avassaladora que o próprio governo já admite que nós estamos em direção a uma crise profunda, causada especialmente pelo descontrole das contas públicas. Só que com tantos problemas e com a mídia fazendo vista grossa para quase todos, a população tem se perguntado: o que está acontecendo com a economia do Brasil? Será que estamos em direção a mais uma crise como a depressão de 2015? E como se proteger das mancadas do governo? É exatamente isso que veremos nesse vídeo. Nos últimos tempos têm surgido burburinhos cada vez maiores no mercado financeiro e nas redações de jornais sobre o Brasil estar indo de encontro a uma crise financeira. Isso porque, apesar dos mercados globais estarem relativamente estabilizados, internamente a situação brasileira é bastante delicada, especialmente em relação às contas públicas. Há pouco tempo atrás, no ano de 2023, nós presenciamos um déficit das contas públicas que chegou na casa do R$ 1 trilhão, o que já acendeu o sinal de alerta para muita gente. Quando o governo gasta mais do que arrecada por muito tempo, ou seja, entra num déficit descontrolado, a economia começa a ficar em risco. Eu sei que parece um pouco abstrato, mas o impacto bate diretamente no bolso da população. Para cobrir esse rombo, o governo precisa pegar dinheiro emprestado, e isso faz a dívida pública crescer sem freio. Com mais dívida, vem mais juros. Esse, inclusive, é um dos fatores que nos fazem ter os maiores juros reais do planeta. Com isso, menos dinheiro vai para a saúde, educação, transporte, etc. Basicamente, o essencial começa a ser deixado de lado. Além disso, o mercado fica de olho. Quando investidores nacionais e estrangeiros percebem que o governo não está levando a sério o controle das contas públicas, eles começam a tirar dinheiro do país. E por tabela, isso derruba a bolsa, faz o dólar subir e força o Banco Central a aumentar os juros ainda mais para tentar segurar a barra. Só que os juros muito altos travam o crédito, freiam o consumo, desanimam os investimentos e pronto, a economia começa a patinar, e isso é o que muita gente chama de ciclo vicioso da morte da economia. Mas para variar ainda tem outro problema,
a inflação. Se o governo apela para a impressão de dinheiro como solução mágica, o valor da moeda despenca e aí tudo começa a ficar mais caro. Comida, transporte, aluguel. Por isso aquele ovo de Páscoa tá R$130 e mesmo assim tem gente falando que vai aumentar mais ainda. Se a inflação explode, o poder de compra da população despenca e os mais pobres são os que mais sofrem para variar. O cenário pode acabar virando uma tempestade perfeita. Inflação alta, crescimento travado e desemprego em alta. Basicamente é a estagnação na veia. E olha que isso já aconteceu com a gente. Lá nos anos 80 o Brasil se afundou numa crise de dívida externa, depois de gastar demais e pegar empréstimos demais. Quando os juros internacionais subiram, a gente simplesmente não deu conta de pagar. O resultado? Uma década inteira praticamente perdida em termos de crescimento. Depois, no final dos anos 80 e início da década de 90, o país mergulhou numa hiperinflação tão absurda que o salário virava pó em questão de dias. Quem é mais velho vai lembrar das remarcações de preço diárias e das várias moedas que entraram e ficaram moribundas em pouquíssimo tempo. Foram diversos planos econômicos fracassados até que finalmente o Plano Real estabilizou as coisas em 94. Mais recentemente, entre 2014 e 2016, também rolou uma crise pesada durante o governo Dilma, gastos públicos fora de controle, manobras fiscais e perda de confiança dos mercados. A economia entrou em recessão, o desemprego disparou e o cenário político virou um caos, culminando no impeachment. Ou seja, quando o governo perde a mão nas contas públicas, a crise vem, mais cedo ou mais tarde. Por isso, responsabilidade fiscal não é frescura e nem papo de economista. É o que garante que a economia funcione e que o povo não sofra as consequências lá na frente. Mas, se você assistiu até aqui e é um pouco mais atencioso, já percebeu que o atual governo está fazendo é praticamente um replay de tudo que deu errado no passado. Então, se essa crise esperada realmente vier tão avassaladora, quem é que vai pagar o pato? O Brasil está sim caminhando para uma provável crise econômica e fiscal, e muito disso tem a ver com os gastos excessivos do atual governo. O problema é relativamente simples de entender. Quando o governo gasta mais do que arrecada, ele entra em déficit, como já foi falado nesse vídeo. E adivinha o que eles estão fazendo? Pois é, o atual governo assumiu com uma proposta de manter a responsabilidade fiscal, mas na prática vem aumentando bastante os gastos públicos. Parte disso tem justificativa, como programas sociais e investimentos em infraestrutura, mas outra parte é puro aumento da máquina pública e concessões políticas que têm um custo altíssimo. Com isso, o déficit público vem crescendo e a previsão de equilíbrio das contas vai ficando cada vez mais distante. Só que para tentar balancear as contas públicas, para variar, eles escolheram a pior forma possível, que foi o aumento de impostos. A ideia é simples: se tá faltando dinheiro, vamos cobrar mais. Só que isso tem um efeito direto no bolso da população. Já vimos o aumento ou discussão de aumento em imposto sobre combustíveis, importações, grandes fortunas e agora até uma possível taxação de setores que antes tinham benefícios fiscais, como o agronegócio e a indústria. O problema é que no final das contas esses custos extras sempre acabam sendo repassados para o consumidor, seja em produtos mais caros, serviços encarecidos ou menos oportunidade de emprego porque as empresas param de investir. E como sempre, quem sente mais é o cidadão comum, ou seja, enquanto o governo tenta tampar o buraco com mais imposto, o povo é quem leva a pancada. Além disso, essa estratégia de aumentar impostos ao invés de cortar gastos não resolve o problema estrutural. É como tentar encher um balde furado jogando mais água. Se você não tampar o buraco, que no caso são o corte de despesas, o esforço não vai adiantar por muito tempo, e se a confiança na política fiscal continuar se deteriorando, o Brasil pode entrar numa nova crise. Só que dessa vez com a inflação já em alta, juros nas alturas, crescimento travado e aumento do desemprego. Resumindo, o cenário atual é extremamente preocupante e uma crise econômica é quase certa no ano de 2027, afinal, eles
eles vão segurar tudo debaixo do tapete até a eleição. O fato é que o governo tá gastando demais, tenta resolver isso cobrando ainda mais da população e acaba gerando uma espiral negativa na economia. Se não houver um ajuste sério, com controle de gastos e políticas responsáveis, a chance de uma crise fiscal e suas consequências econômicas só aumenta, e pelo jeito é exatamente isso que vai acontecer. Mas com um cenário tão problemático para um futuro próximo, como se proteger das lambanças de Brasília, é isso que veremos agora. Diante de um cenário em que o governo adota medidas econômicas questionáveis e os gastos públicos saem do controle, o cidadão comum vai acabar sentindo os impactos no bolso muito antes de qualquer correção acontecer. Inflação, alta dos juros, desemprego e perda do poder de compra são apenas algumas das consequências que vêm com uma crise fiscal e que muita gente já está sentindo. Por isso é fundamental que cada pessoa busque formas de se proteger financeiramente e esteja preparada para atravessar essa turbulência. O primeiro passo é cuidar das finanças pessoais com seriedade, ter um orçamento bem organizado, onde se saiba exatamente quanto se ganha e quanto se gasta, é essencial para evitar surpresas. Com base nisso, é possível montar uma reserva de emergência, que seria uma quantia guardada de preferência numa aplicação segura e com liquidez, como Tesouro Selic ou um CDB com resgate diário. Essa reserva é basicamente para servir como um tipo de colchão financeiro em caso de desemprego, queda na fonte de renda ou algum imprevisto econômico. Outro ponto bem importante é manter distância de dívidas, principalmente aquelas com juros altos, como cartão de crédito e cheque especial. Até mesmo os financiamentos longos e parcelamentos excessivos também podem virar um problema gigante quando os juros estão tão altos. Diversificar os investimentos é outra forma de proteção. Quem tem algum dinheiro aplicado deve buscar produtos que protejam contra a inflação, como Tesouro IPCA, ou até mesmo investir parte do dinheiro em ativos atrelados ao dólar, como BDRs ou fundos internacionais, para se defender da possível desvalorização do real. Muita gente tem até comprado o próprio dólar e outras moedas fortes, inclusive até mesmo o Bitcoin entra nessa lista. Mesmo quem não tem muito dinheiro para investir pode começar aos poucos, sempre com foco na segurança e no médio e longo prazo. Além disso, repensar os hábitos de consumo é muito essencial. Em momentos de instabilidade, os preços sobem e a renda não acompanha. Por isso é importante evitar gastos desnecessários, procurar por melhores preços e priorizar o que realmente importa. Ter uma consciência financeira ajuda muito a manter o controle mesmo quando o cenário parece caótico. Por fim, o cidadão precisa sim participar da vida política do país, coisa que a gente sabe que praticamente não acontece, já que no Brasil política virou uma discussão de quem grita mais alto. Então entender minimamente o funcionamento da economia, entender o que é populismo, acompanhar os debates sobre orçamento público e cobrar responsabilidade do governo são atitudes que podem fazer a diferença. Em resumo, se proteger das medidas econômicas desastrosas do governo envolve um conjunto de ações individuais, planejamento financeiro, consumo consciente, educação econômica e participação ativa na política. Embora o cidadão não possa controlar as decisões do alto escalão lá de Brasília, ele pode e deve se preparar para resistir aos efeitos delas. Mas agora eu quero saber de você. O que acha dos rumos que o Brasil está tomando e você confia no atual governo? Comenta aqui embaixo que eu leio todos os comentários e quero saber sua opinião. Deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal. Muito obrigado para quem ficou até aqui e te vejo no próximo vídeo.